Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada um pouco mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, host desse podcast, e estamos hoje com a nossa queridíssima musa do Revalida, professora, coordenadora, diretora aqui do Mundo Revalida, Pia Simone Zambrano. Seja muito bem-vinda, Pia! E aí, Vini, obrigada, pessoal, pelo convite. Hoje vamos falar sobre vários temas importantes nessa reta final de preparação e também vamos falar sobre o simulado nacional, né? Boa! Com certeza, Pia. Eu acho que é importante já avisar de antemão que teremos o nosso simulado nacional, já tradicional, já fazem algumas edições que a gente faz. E o que eu acho que é legal é que, primeiro, ele vai te dar mais ou menos um panorama de como você tá, porque ele é bem real. E segundo, que agora é o último treino que você pode fazer antes da prova. Exato. Então é importante você identificar os seus pontos fortes e fracos, né? O que eu acho legal, Pia, é que no último simulado, quando a gente encontrou os alunos, no nosso presencial, eles falaram que tirou a mesma... Alguns alunos falaram que tiraram a mesma nota no simulado nacional da prova do Revalida. A gente imagina que vai ser muito parecido, mas não igual, né? Eu fiquei até assustado. Sim, e foi um ótimo reflexo de que os nossos coordenadores realmente eles escolhem as questões a dedo, que tem muito a cara do Revalida e não foi apenas um caso isolado, foram diversos casos como desse aluno aí que você acabou de Pia, comentar. e eu acho que dessa vez a gente vai vir até com um simulado mais completo. Você quer falar um pouquinho sobre o simulado? Totalmente. O simulado ele vai constar ali de 100 questões objetivas, como já é tradicional aqui no Mundo Revalida, e vamos incluir a parte discursiva. Só que o legal é que o pessoal da discursiva vai conseguir fazer isso dentro da nossa plataforma, né? Então, você ter a experiência da plataforma Medtest, que hoje em dia aqui é pioneira e em tecnologia, em conteúdo, em comentários feitos com grande qualidade, é você ter também associado uma correção da sua discursiva. Então, você ali na hora vai saber quanto tirou na discursiva, é uma correção rígida e que é bom, porque muitos candidatos saem da prova do Revalida achando que arrasaram na prova discursiva, quando vão ver a nota, é uma nota muito abaixo da esperada, porque realmente a maioria dos avaliadores, eles se regem em base a um gabarito oficial, e é isso que nós tentamos fazer aqui no Mundo Revalida, te aproximar ao máximo ao dia real da tua prova. Então, você vai ter essa experiência na íntegra aí, no dia de hoje, né, Vini? Hoje e amanhã, vocês vão estar aí com o nosso simulado disponível para ser realizado. O que eu acho legal, né, Pia, é que a gente vem evoluindo. Então, antes a gente fazia o nosso simulado nacional, já tinha plataforma, mas a gente não fazia dentro da plataforma. Sim. Agora a gente vai disponibilizar, inclusive disponibilizamos na sexta-feira para eles já testarem. E agora vocês terão sábado e domingo para testar dentro do Medtest. E o mais legal é que lá vocês vão poder fazer o simulado, logo que termina o simulado, vocês vão poder ver a sua nota. Vocês corrigem, conseguem ver o que acertou, o que errou, o nosso comentário. Então, são todos comentadas as questões, vocês já conseguem ver o comentário. E aí, a questão discursiva, algo que só tem dentro do Mundo Revalida, dentro da nossa plataforma Medtest, que é essa correção que a Pia falou. Exato. É, sim, uma correção rigorosa, mas se assemelha muito com o Revalida. E lá também vai ter o comentário da questão, certo? Exato, tudo é extremamente bem comentado. Então, vai ser uma oportunidade de vocês se testarem e, ao mesmo tempo, de vocês estudarem tudo aquilo que foi colocado no simulado. Ou seja, não tem por que perder tempo você indo procurar informação em outros lugares. Você vai obter tudo na mesma plataforma do Medtest. Boa, e 100% gratuito, né, Pia? 100% gratuito. Pia, legal. Então já falamos do nosso simulado nacional. Lembra que vai ter a correção na segunda-feira, né? Então segunda-feira a gente vai estar corrigindo as principais questões, o que eles mais erraram. Vamos levantar os pontos e a questão discursiva também, né? Exatamente. A gente vai corrigir todas as questões discursivas e vamos escolher aí 5 questões que o pessoal mais errou aí no Brasil. As mais difíceis. As mais difíceis de cada grande área. Show, legal. Outra coisa, né, Pia? Eu sei que a gente está nessa reta final, muita gente começa a se desesperar, mas um tópico que sempre está em voga é como estudar. Se usa o caderno, algo que poucas pessoas falavam e cada vez tem crescido mais, é o uso de caderno de erros, o estudo baseado em questão, revisão sistematizada. O que a gente pode trazer um pouquinho para eles não se perderem nessa reta final, Pia? Bom, eu acho que nessa reta final é fundamental a gente ter algum método de revisão de alguns pontos que você falhou aí durante a preparação. Se você não tem aí uma base muito grande de caderno de erros, de anotações, é hora de você começar a fazer questões em um banco adequado ou pegar provas irmãs na íntegra para resolver de forma completa,
ou algumas provas aí últimas do próprio Revalida INEP, e você perceber aonde você está errando, e você ter alguma forma de revisitar esses temas para conseguir ali aumentar sua pontuação. Eu vejo muitos candidatos mandando perguntas lá no nosso Insta, dizendo, Pia, eu tô achando, ainda continuo falhando muito na minha nota nos simulados, eu não alcanço, não passo de 65%. Mas assim, você precisa identificar qual que é a sua área com maior debilidade, né? Não Perfeito. adianta nada você Isso dá para estratificar dentro do Exatamente. Medtask. E dentro do Medtask a gente consegue ver se sua falha é mais em pediatria, qual que é o tema que você está falhando, Exato. se é cirurgia, qual é o tema específico que você está tendo mais dificuldade, porque não adianta nessa reta final você bater na mesma tecla de temas que você já sabe decor. Legal. Então isso não vai aumentar a tua taxa de pontuação, você precisa dar um up naquela grande área que você tem mais dificuldade. Nessa candidata em específico era ginecologia e preventiva. Assim, ginecologia é uma área relativamente enxuta e que cai de formas muito variadas na prova do Revalida. Então, assim, é uma área que a gente não pode perder ponto, né? Não pode. Eu sempre falo para todo mundo que quer ir bem na prova, assim, são 3 áreas que você tem que garantir, mas principalmente 2, é ginecologia e pediatria. São temas menores que dá para a gente esgotar estudando ele de uma forma mais global, e você tem que ir para gabaritar, porque aí você já garante 40 pontos. E aí depois fica mais fácil. Se for um pouquinho pior em cirurgia ou clínica, então é importante vocês lapidarem bem esses 2 pontos, e também se der preventiva, que também não é muito grande, que aí você já garante 40, 60 pontos aí. Exatamente. E aí você ainda tem a pontuação da discursiva, então você fica aí relativamente confortável, né, para conseguir alcançar o resto de pontos. Pia, eu vou trazer alguns insights que você foi falando durante esse bate-papo. Então, assim, caderno dos erros. Por que é interessante a gente fazer, né? Porque lá você consegue identificar quais foram as suas falhas. Exato. Então, dentro da nossa plataforma, a gente coloca uma estrelinha lá para você ir favoritando. Favoritar, gente, é principalmente aquela questão, não que você bobeou, que você passou batido, que você não leu, aquela questão conceitual, que você tinha uma lacuna no conhecimento. Então favorita, porque aí depois você consegue acessar ela fácil, rápido e ir consolidando ao longo do tempo. Exato. Outro ponto importante é que o nosso banco de questão, além de ter várias novas funcionalidades, lembra que o próprio comentário ele é focado no Revalida. Então a gente tem esse cuidado. A gente tem lá todas as provas do Revalida, todas as provas irmãs, tem todas as provas do Brasil inteiro. E lembra que o comentário ele é focado no Revalida. Essa é a grande diferença de você ter um curso 100% focado no Revalida. Porque você pega outros bancos de questões que também são grandes, tem comentário, mas são comentários genéricos. Às vezes comentários muito extensos, com conteúdo que não vai cair na prova do Revalida. E aí, de novo, você vai estar perdendo tempo. Então, o que eu recomendo agora, nessa reta final? Faça o seu caderno de erros, ajuste ali o que você está pior, como a Pia falou, não queira inflar seu ego, não queira treinar mais do que você já sabe. Treine o que você sabe menos, e logo no simulado, veja o que você errou e leia todos os comentários. Acho que isso vai fazer uma grande diferença. Isso é ótimo. Dizem que uma das melhores formas de estudar é realmente você fazer prova na íntegra e depois você corrigir a sua prova. Mas corrigir não é apenas saber quantas você acertou e quantas você errou. É você se debruçar naquelas que você errou e você dizer, ok, a letra A é a resposta correta por tal razão, a B é errada por tal razão, e assim por diante. Porque você consegue abranger tantas formas de apresentação daquela questão em uma única questão. Então, você consegue aproveitar o tempo que está escasso agora nessa reta final e você consegue estudar aí um tema importante de diversas formas. Então, se cair na tua prova, às vezes não é a questão idêntica, mas é algo parecido. Isso é legal, Pia, que você falou. Às vezes a questão cai igual, às vezes sim. Mas muitas vezes são temas parecidos ou mesmo tema de abordagem diferente. Por isso que no nosso comentário a gente destrincha cada alternativa e coloca ali um resumo sobre o tema e um take-home message. Porque aí ele vai estar apto a acertar questões que se assemelham àquela, não só se for idêntica, né? Isso que é legal, então. Exatamente. E nessa reta final, acho que voltar numa aula é basicamente ser algum ponto muito específico, ou seja, é um tema que eu não sei nada. Ok, então volta na aula e bate uma revisão ali. Se não, é realmente, como você disse, baseado em questões favoritadas, questões erradas, que seria o nosso caderno dos erros, e em questões de simulado para a gente revisar aí em geral. Boa. 2 pontos que eu queria dizer, Pia. Você falou certinho. Eu acho que agora a gente pegar uma aula de 1 hora, 40 minutos de um tema só, talvez não seja o ideal.
Agora é o momento de revisão. Agora é o momento de fazer o maior número de temas no menor tempo possível. Então o que seria? Pô, por que a gente libera o Premonições agora? Vai sair agora dia 10, começa o Premonições. É, sem dúvida nenhuma, o curso mais completo no menor tempo possível. A gente vai liberar em 6 dias ou 7 dias? Em 6 dias. 6 dias. Vai ser um bloco por dia. Vocês vão ver, é intensivo. Então, assim, a intenção é a gente conseguir, em poucas horas, revisar tudo daquele tema. Então vai estar lá, cirurgia. A Pia vai pegar e vai destrinchar tópico por tópico que já caiu no Revalida, as tendências, as apostas, o que está mais em voga. E, de modo geral, a gente costuma abranger 70%, 75% da prova num curso super intensivo. Então eu acho que é uma oportunidade única para quem ainda precisa de um a mais, ou mesmo que você estudou muito, o Premonições, ele com certeza vai consolidar e lapidar o seu conhecimento. Exatamente. O Premonições, assim, ele veio para revolucionar a revisão pré-prova. A gente aqui no Mundo Revalida gosta de ser extremamente transparente. Quando a gente fala de revisão, é uma revisão mesmo, não são aí duas questões, pequenas lives, uma questão, né? Pequenas lives, pequenas revisões. Muito pelo contrário. Aqui, realmente, a gente traz o nosso time de especialistas em peso, que é o mesmo time que acompanha nossos alunos no extensivo, no intensivo, eles vêm com a mesma dedicação fazer o Premonições e revisando os temas mais importantes. Só que é com o objetivo de você gabaritar a tua prova. Então, realmente é uma entrega enorme frente ao investimento que vocês fazem. Isso é um ponto super legal que você falou, Pia. O time de especialista. Então, assim como a gente colocou que na questão, quando você vai ler os comentários, que são elaborados por especialistas, a aula também é elaborada por um especialista. Por quê? Quando você vê uma aula que é por um generalista, às vezes ele até leu ali e sabe te ensinar. Mas ele não vai te ensinar as nuances. Ele vai pegar uma questão e vai te explicar a questão. Mas se cair uma vírgula diferente, ele já não vai saber nem te explicar, nem te ensinar e nem saber condensar aquela informação para transmitir na aula. Os nossos professores não, eles são especialistas no assunto, eles são especialistas no Revalida, então por isso que a gente tem essa assertividade dentro do nosso curso. Exatamente. Né, e todo curso é variável, né? A depender da tendência da prova e da cara da prova. Então, o nosso time se reúne, faz live ao vivo de correção, faz recurso geral depois, né, mais pra frente. Então, assim, realmente eles sabem, eles têm poder de fala em cima dos temas dados em todos os cursos. E eles sabem exatamente como o especialista da banca pensa, porque quem vai fazer as tuas questões de cirurgia na banca vai ser um cara especialista, então vai ser temas do dia a dia, numa profundidade, né, ali limiar, do Revalida, a mesma coisa ginecobstetrícia, todo mundo fica surpreso que as questões do João Marcelo sempre aparecem na prova, tanto primeira fase quanto prática, mas é isso, o cara vive isso diariamente, com residente, montando provas aí de residência, concursos e não vai ser em gerais. Exato, e não vai ser diferente com a prova do Revalida. Outro detalhe importante, né, Pia? A gente já falou sobre vários assuntos e eu não quero também consumir muito tempo, mas a gente falou sobre a importância de ter o caderno de erros, você ter essa funcionalidade, você ter um banco de questão com comentários focados na prova do Revalida. A gente falou sobre a importância de uma aula mais intensiva e profunda nesse momento dessa reta final. E a gente falou sobre o simulado, mas eu queria trazer um contexto que, assim, muitas vezes a gente só faz questão. E não está errado você fazer pool de questões, está certo. Mas se você não treinar fazer simulado, então eu acho que é super importante vocês fazerem um simulado nacional. E se vocês conseguirem, usem o Medtask para fazer de novo um simulado semana que vem. Por quê? É no simulado que você consegue ver tempo de questão. Eu fico triste quando eu vejo ótimos candidatos que têm o conteúdo, mas chegam na hora da prova e não conseguem fazer por conta de tempo. Isso é falta de treino, gente. Total. Não é falta de treino de questão, mas é falta de treino de simulado. Você entender a tensão, você entender o tempo de prova. Então pratiquem, tentem fazer em 3 horas e meia, 4 horas, porque vai ter o tempo de passar o gabarito. Tentem entender ali o momento de saber chutar, porque às vezes você está treinando questão, você vai passando rapidinho, ou você demora muito tempo numa questão e não percebe.
é diferente você treinar o simulado, né, Pia? Totalmente, e te prepara demais aí para o dia real da prova, né? Eu sempre digo que a gente sempre tem aquela falsa impressão que o cara que sai primeiro da prova arrasou e sabe tudo. E muitas vezes não é a realidade do que está por trás disso. Então, assim, só você treinando muito, você vai conseguir alcançar ali teu objetivo de tempo por questão, a tua leitura com atenção, ou seja, você identificar aquelas palavras-chave, e isso só é dado por meio de treinamento contínuo, que ainda dá tempo de fazer agora nessa reta final. Assim, é algo plausível, tanto para a prova objetiva quanto discursiva. Discursiva é a mesma coisa, vocês se debruçarem em cada questão, tentarem interpretar o texto da melhor forma e muitas vezes retirar a própria resposta do próprio tema, da própria questão ali para responder. Pia, posso dar o último spoiler aqui? Pode. Ó, a gente entendeu que nessa reta final e durante toda a sua preparação, existem quais são os temas mais prevalentes e os temas mais importantes nessa reta final. Uhum. E aí, como é que a gente consegue praticar exatamente os temas mais prevalentes? Porque assim, quando eu pego uma prova irmã, eu sei o tipão da prova, mas os temas às vezes podem oscilar. Uhum. E aí, o que a gente percebeu que seria muito importante e inovador trazer para dentro do Meditask? Recomendar as questões que eles devem fazer. Então, o que eu percebi? Muitos alunos acabam ficando perdidos, muitas provas e não sabem o que praticar. Então, a gente criou uma recomendação de questão. Então, vocês vão preencher o seu perfil. Lá, depois, vai ter um bloco de questões recomendadas. Você pode determinar quantas questões por dia você quer fazer. Uhum. E aí, baseado nesses blocos, o sistema ele vai pegar a nossa inteligência artificial, ver o quanto você acerta e erra, recomenda os temas mais prevalentes, o que você precisa melhorar e vai aparecer todos os dias novas questões para você praticar. Então, essa é uma novidade que é muito válida para um extensivo, para quem quer começar 2025.2, mas mesmo nessa reta final, o ideal não é praticar questões aleatórias, mas sim questões dos temas que costumam cair na prova do Revalida. Exato. Entendeu? E aí, por isso que a gente vai trazer esse bloco de questões. Então, provavelmente, na semana que vem, já deve sair aí esse novo bloco. Então, para quem está dentro do Meditask, ou intensivo, ou extensivo, ou discursivo, que tem acesso ao nosso banco de questão, vocês já vão encontrar essa nova funcionalidade com um botãozinho ali para vocês clicarem e começarem a fazer o bloco diário de questão. Ou seja, mais uma ferramenta de revisão nesses últimos 15 dias antes da prova, né? O que eu acho que vai ser ótimo para eles. Eu acho que eles têm que focar nisso. Se eu pudesse dar uma dica, foca no premonições e foca nesse botão. Faz o máximo de questão desse botão. Exatamente. Porque às vezes, Pia, qual que é o negócio? Vou fazer Sul-São Paulo. Mas, pô, você pegou uma prova que eles pegaram muito temas daquela época. E aí, pô, você vai ficar meio perdido, você vai ter outra sensação. Então, faz esse botão, clica nesse botão e faz o máximo de questão. Assiste o Premonições e faz essas questões, que eu tenho certeza que vai transformar a sua preparação nessa reta final. Tenho certeza que sim, Vini. E é ótimo, é uma novidade incrível e acho que não existe nada que se compare a isso, que se compare ao Meditask dentro da preparação do Revalida. Muitos candidatos me perguntam, né, quando se inscrevem no Simulado Nacional, Pia, por onde vai ser feito o Simulado Nacional de vocês? Eu digo, tudo no Meditask. A gente está tentando ali abraçar tanto preparação primeira fase, objetiva, discursiva, simulado, segunda fase, tudo no Meditask. Vocês não precisam sair do Meditask para absolutamente nada. Tudo vocês encontram lá. Então, só para finalizar, vou fazer o último jabá aqui. Então, ó, gente, qual que é o grande diferencial do Meditask para o Revalida? Primeiro, gente, lá, cara, vocês têm as aulas, trilhas de questões, questões pré, pós, flashcard. Dentro do flashcard tem recomendação gerado por um algoritmo, o que você mais acerta, erra, o que você já assistiu, o que está mais distante, o que você precisa revisar de maneira sistemática. O flashcard é exatamente para isso. Só que quem não gosta de flashcard e quer treinar por questão, a gente trouxe também. O nosso banco de questão, ele vai ter essa recomendação, gerada por IA e por um algoritmo de revisão sistemática. E o grande diferencial também dos comentários é que são comentários focados na prova do Revalida. Gente, de verdade, não tem nada semelhante, focado para a primeira fase, que vai ter uma plataforma mais completa, mais tecnológica e 100% focada no Revalida do que o Meditask. Tá certo? Para a segunda fase, então, nem se fale. Claro que depois a gente vai fazer um podcast para falar de segunda fase, como usar o Meditask treinamento,
Mas, de coração, só se você for maluco de não usar o Medtask para preparação. Mas a decisão é sua. Espero que, mesmo que vocês não estejam com a gente conseguiu transmitir informações sobre questões, aula, como revisar, como se organizar e assim por diante, né, Pia? Exato. E não se esquece de se inscrever e fazer o simulado aí hoje, amanhã, e nos vemos aí dia 10 para correção. Fechado. Combinado. Gente, um grande beijo a todos. E nunca se esqueça aqui na câmera 1, você aí que está assistindo a gente também pode revalidar.